Bom, a princípio tá ok. Tá tudo certo. Tá, isso vai aparecer. Você já tá online, né? Já tá live. Sim. Vou esperar o pessoal começar a entrar e aí a gente... Uhum. Já temos 18 pessoas. Uhum. A gente pode começar, se quiser. Podemos começar. Uhum. Bom, pessoal, boa noite, aqui de Luxemburgo. Boa noite para a Bárbara, que está no Canadá, e para o pessoal que está aí no Brasil assistindo a gente. Bom, como prometido, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a facilidade e os acordos que Luxemburgo tem com o Canadá para alguns processos de visto de trabalho, enfim, a Bárbara vai explicar para a gente como isso tudo funciona, quais são as vantagens, né? Porque o passaporte luxemburguês, além de te permitir viver na Europa legalmente, abrir portas para vários outros países, ela tem essa grande facilidade de trabalho no Canadá, enfim. Então, a Bárbara vai explicar para a gente como que isso funciona e dúvidas a gente vai responder as perguntas no final. Vamos lá, Bárbara. Olá, pessoal. Muito obrigada primeiro, né, Catiane, pela oportunidade aqui de vir e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento para os seus seguidores. Bom, eu sou consultora de imigração aqui no Canadá já faz um tempinho. Eu trabalho na BV Immigration, na minha empresa de consultoria em imigração. Aqui no Canadá, a profissão de consultora em imigração ela é regulamentada pelo governo. Então, é uma boa oportunidade de conhecer um pouquinho mais hoje sobre os programas direcionados para quem tem dupla cidadania. E, bom, mas eu fiz aí o sumário da minha profissão. E agora eu vou começar a falar um pouquinho das oportunidades sobre os acordos, né, que existem entre Canadá e Luxemburgo. Então, assim, primeiro, né, o Canadá e vários países da Europa, eles firmaram contratos, assim, acordos internacionais para possibilitar essa mobilização de trabalhadores jovens entre os países. Então, sempre o acordo é feito das duas partes, então o Canadá também recebe e o Canadá também envia trabalhadores para fora do Canadá. Atualmente já existem 35 países que fazem parte, né, desses acordos. São acordos que são renovados anualmente e geralmente são estipulados os números de vagas que cada país vai abrir para receber ou para enviar trabalhadores jovens, né? Então, assim, por exemplo, o número sempre vai depender dos acordos da negociação que tiver entre, por exemplo, Canadá e Luxemburgo, Canadá e Alemanha. Nunca vai ser um número fixo para os países, né? Sempre vai depender do acordo entre eles. E foi bem interessante porque eu tenho contato com uma pessoa que é cidadã luxemburguesa, né, lá de Santa Catarina. E quando ela me contou que tinha toda essa comunidade luxemburguesa no sul do Brasil, eu fiquei realmente chocada, porque fazia pouquíssimo tempo que a Chrystia Freeland, que é a nossa ministra dos International Affairs, né, ela fez um acordo juntamente com Luxemburgo, justamente para esse programa super interessante, né, de troca de trabalhadores jovens. E isso foi em julho do ano passado, então eu achei bem interessante que posso continuar trabalhando não somente com os brasileiros de passaporte alemão, português, mas posso agora também fazer para os passaportes luxemburgueses. Então, eu achei muito legal essa novidade. Com certeza, a comunidade no sul do Brasil é muito grande de descendentes de luxemburgueses. Temos aí, olha, arrisco dizer que tem mais de 10 mil pessoas com essa cidadania no sul. No sul e, bom, em outros estados também, mas eu acho que mais concentrado no sul.
Então, eu fiquei bem impressionada, né? Porque eu realmente não sabia. E eu acho válido, porque é um programa muito interessante, e eu falo por mim mesma, porque eu vim para cá através desse programa, com um visto de trabalho aberto por um período de 12 meses. Uhum. E, bom, falei bastante, mas qual que é o propósito desse acordo? É a mobilidade de jovens trabalhadores entre os países. Então, esse é o foco principal, né? Possibilitar que jovens canadenses possam ter uma experiência de trabalho fora do Canadá, da mesma forma trazer trabalhadores estrangeiros desses países, né, de específicas nacionalidades para o Canadá. Tudo isso para enriquecimento do mercado de trabalho e troca de experiência, né? Então, especificamente para Luxemburgo, quem se beneficia, né, desse acordo entre Canadá e Luxemburgo são jovens luxemburgueses, pode sim ter dupla cidadania, então, entre 18 e 30 anos. Então, a gente está falando aí de uma faixa um pouco mais restrita. E qual que é a possibilidade? Aplicar para um visto de trabalho de até 12 meses. Esse visto... 30 anos incluso, né? Incluso 30 anos. Então, até lá no 30 anos e 360 dias você pode ainda aplicar. Então, é super interessante esse programa para quem está no Brasil, busca uma oportunidade de experiência internacional. E também ele não se restringe só a isso, né? Como vocês veem agora, eu estou no Canadá, então foi um programa que me possibilitou uma imigração. Ele abre portas, né? Abre portas, com certeza. Se não abre portas aqui, também retornando ao Brasil, com certeza abre muitas portas, porque experiência internacional, fluência em uma segunda língua ou terceira, né? Depende de inglês, francês aqui no Canadá. Também abre muitas portas no Brasil. Então, só um único... Vou explicar um pouquinho sobre como funciona o programa, assim, em linhas gerais, né? Existe uma plataforma chamada International Experience Canada, e dentro dessa plataforma nós temos 3 programas. Dentre esses 3 programas, tem um que é do meu maior interesse para vocês. Eu vou falar primeiramente dos demais e depois eu chego no meu foco. O primeiro deles seria o de estágio internacional, que seria quando você tem um vínculo com uma instituição de ensino aqui no Canadá e você aplica, né, para um visto de trabalho para fazer um estágio durante esse período. O segundo seria do jovem trabalhador. Nesse caso, você precisa de uma oferta de trabalho de um empregador canadense. É um pouco difícil, eu preciso ser realista, não é tão fácil os empregadores canadenses fazerem contratação direta. E, por último, eu chego no foco da nossa live de hoje, que é exatamente o de experiência... férias de trabalho que a gente fala, não é férias de trabalho, mas em francês a gente chama de vacances travail, para quem fala. É a possibilidade de você aplicar para um visto de trabalho aberto, que te possibilita trabalhar para qualquer empregador. Você pode morar em qualquer parte do Canadá por um período de 12 meses. Então, esse realmente é um programa muito interessante, foi parecido com esse que eu vim, e é realmente uma possibilidade, que muitas pessoas vêm para cá, conseguem esse visto de trabalho, começam a trabalhar, se dão muito bem no trabalho, e o empregador, muitas das vezes, conseguem manter esse trabalhador. Então, fazem uma oferta oficial através de outros programas daí. Uhum. Então, o que mais que eu posso falar aqui? Como funciona, né, essa plataforma? A gente tem 3 programas dentro, então
geralmente, como eu trabalho, né, eu faço uma análise de elegibilidade para esse candidato, então a gente faz uma entrevista rápida, em torno de 30 minutos, para verificar a sua elegibilidade. Dentre elas, né, é necessário que você tenha o passaporte luxemburguês, não pode ser só aquela carta falando que você já tem o direito de aplicar, você precisa ter o passaporte mesmo, físico, em mãos. Esse passaporte eu também recomendo, se ele estiver para expirar, por exemplo, você tem direito a esses 12 meses, mas o passaporte vai expirar daqui 10 meses, eu recomendo você já aplicar para um novo, para a gente se beneficiar o máximo possível, né, da emissão do seu visto de trabalho. Aqui no Canadá a gente não faz igual aos Estados Unidos, a gente sempre faz emissão dos vistos para a data de vencimento do passaporte. Então, esse é um ponto bem burocrático importante para se notar. Aí, outro critério, né, de elegibilidade que eu já mencionei são ter a idade entre 18 e 30 anos, inclusive 30 anos. E daí tem os mínimos, né, que você precisa para sua subsistência. O Canadá é super criterioso, cuidadoso nessa questão de deixar um estrangeiro entrar sem ter meios de subsistência ali no início. Então, eu não sei se o Luxemburgo é assim, Catiane, que não deixa entrar se não tiver um pouco de dinheiro em conta. Olha, eles fazem bom, não tem esses programas de imigração como o Canadá, é claro, né? Por exemplo, para brasileiros, mas às vezes no próprio aeroporto eles pedem meios de subsistência, mas isso pedem, às vezes, sorteado alguém que eles pedem para ver se a pessoa tem dinheiro ou não, seja para viagem ou mesmo para morar, mas normalmente não. Sim, Então, aqui, esses meios de subsistência, eles são analisados tanto no ato da aplicação do visto, quanto na entrada também. São duas barreiras aí que você tem que passar. Essas aplicações são todas feitas online, então vocês não precisam se preocupar tanto com deslocamento para São Paulo, Rio de Janeiro. Existe uma etapa somente que é necessário fazer, na verdade, 2 etapas que são necessárias fazer deslocamento, mas como existem vários centros no Brasil de coleta de biometria, eu não sei se Luxemburgo também é necessário coleta de biometria, Catiane? É necessário para o passaporte, mas aí é feito na hora da solicitação. Entendi. Em Luxemburgo ou em qualquer outra embaixada representando Luxemburgo fora daqui. Entendi. O Canadá, enfim, ali no processamento do visto é necessário que você conceda seus dados biométricos, que seriam as digitais e foto, juntamente com um dos centros que existem no Brasil. Então, existem 5 espalhados pelo Brasil. Esse eu não considero um passo tão cansativo quanto o passo de tirar um visto americano, por exemplo, né? Que você tem que enfrentar aquelas filas quilométricas. Essa não é a situação com a embaixada canadense. E você sabe, por exemplo, no Sul, se tem algum centro de coleta de biometria? Tem em Porto Alegre. Porto Alegre, só? Só em Porto Alegre. Porto Alegre, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, estou esquecendo algum, Brasília. Tá bom? Então... Mas, pessoal, do Sul, dependendo do estado, Paraná, às vezes São Paulo é mais perto. Santa Catarina, já Porto Alegre, talvez seja um pouquinho mais perto. Pois depende de como você vai fazer. Essa também é uma medida nova, a biometria se tornou obrigatória ano passado. Antigamente não tinha essa necessidade de ir, né, coletar os dados biométricos, agora precisa. Então, mas enfim, não é um passo assim muito árduo, assim, você faz tudo com base em agendamento, então você não vai enfrentar filas quilométricas, é bem tranquilo. E um outro passo também que requer, em alguns casos, que a pessoa se desloque, são os exames médicos obrigatórios. Para todo indivíduo que quer ficar mais de 6 meses no Canadá, ele precisa fazer exames médicos.
aqui eu tenho muito mais possibilidade. Existe uma lista, né, dos médicos credenciados pelo governo canadense para fazer esse tipo de exame. O cliente, né, o candidato, ele vai comparecer, fazer esse agendamento, comparecer na clínica, fazer os exames, e os resultados saem em formato eletrônico. Com os resultados eletrônicos, eles já são automaticamente comunicados para o governo. Eu preciso do comprovante, que é uma folha simples com a foto do candidato, e eu já posso submeter juntamente com a aplicação. Ou quais são os tipos, desculpa te interromper, mas quais são os tipos de exames que a pessoa que quer aplicar precisa fazer? São exames básicos de sangue, raio-x, sangue, urina, raio-x. Eles só querem realmente verificar que você não possui, e também, claro, uma consulta com um médico. Ele quer verificar que você não tem doenças gravíssimas, né, que seja muito custoso para o governo caso você venha para cá e você fique doente por um acaso. Sim. Então, é só em últimos casos. Inclusive, esse é um dos requisitos, né, que a gente precisa falar em termos de admissibilidade para o Canadá, não ter doenças gravíssimas e também não ter antecedentes criminais. Isso também pedem na hora do ato da submissão do visto. Então, e esses exames podem ser feitos em qualquer clínica ou existem clínicas credenciadas? Existe uma lista de médicos autorizados pelo governo canadense a fazer esse tipo de exame. Então, por exemplo, eu não vou lembrar o nome da clínica em Curitiba, mas você pode marcar em Curitiba com aquele médico que está na lista do governo. Todas essas informações eu passo para os meus clientes, né, durante o processo de assessoria. Ele faz o agendamento e lá no dia, na clínica, é feito essa bateria de exames. Geralmente é uma clínica grande que tem os centros, né, os laboratórios juntos, e quando não tem juntos, geralmente é na mesma rua. Eles, por exemplo, em Belo Horizonte é assim, né, uma clínica de um lado e daí as outras clínicas de coleta de exames no outro lado da rua. Então, é tudo super prático desse ponto de vista. Sim. Então, a princípio, o que a gente tem é que a pessoa precisa ter passaporte luxemburguês, não ter antecedentes criminais, fazer a coleta de biometria e passar pelo check-up, né, pelos exames médicos. Isso. E uma coisa importante, né, que até a gente tinha comentado fora da live e que eu acho que é interessante falar aqui, para quem já pesquisou um pouco sobre o processo de imigração para o Canadá, sabe que eles exigem proficiência nas línguas, ou no francês, no caso do Quebec, ou no restante do Canadá para o inglês, e quem tem o passaporte luxemburguês não é obrigatório esse teste de proficiência, só que lógico que a pessoa precisa saber se virar, né? Exatamente. Para esse programa específico, não existe um mínimo, ou você não precisa apresentar um resultado de prova de proficiência em inglês ou francês. Porém, eu já falo de cara, né, para as pessoas que eu faço análise e que fala que me tem um livro bem básico, eu não recomendo vir. Porque, pelo simples fato de você estar aqui com um visto de trabalho, ter N possibilidades, você não vai conseguir trabalho, vai ter dificuldades para encontrar um trabalho que consiga pelo menos se manter bem. Então, eu prefiro partir do ponto de um planejamento mais seguro para as pessoas. Uhum. Sim, claro que a não exigência da prova não quer dizer que a pessoa vai migrar, vai fazer esse programa sem falar absolutamente nada. Né? É que, às vezes, só a atenção da prova, às vezes é complicado, às vezes a pessoa consegue, mas na hora da prova, né, dá aquele branco e não consegue. Então, só o fato de não precisar provar ou fazer algum tipo de prova já é bom. Mas, claro, como eu falo, o pessoal que quer migrar para Luxemburgo, vir sem nenhuma língua, é muito complicado, porque você precisa se comunicar, você precisa fazer, para tudo você precisa falar, então... Sim. Ao menos uma língua, né? E exatamente. E quando eu falo porque a importância, né, de você ter o mínimo de inglês ou francês,
é que para o seu plano de migração vai facilitar muito mais se você já tiver isso, você consegue um trabalho melhor, um trabalho mais qualificado e que, inclusive, possibilite você classificar para outros programas que daí são de imigração mesmo. Esse programa é somente de trabalho, né? Então, por que não aproveitar e fazer da melhor forma possível? Exatamente. E esse programa aqui, ele não é automático, né? Como eu estava falando, é uma plataforma online, você cria o seu perfil lá. Lá, inclusive, eu informo sempre isso para os meus clientes da forma mais transparente possível, né? Para todo mundo saber o que está esperando. Mas eu informo quantas vagas tem ainda no programa, informo quantas pessoas estão na piscina, a gente chama isso de piscina, tá, Catiane? Então, imagine um monte de candidato na piscina. Então, o governo do Canadá vai lá e fala, eu quero esse e esse. Então, vai selecionando aos poucos. Então, mas só te interrompendo de novo, mas como a gente falou para Luxemburgo ano passado, né? Você falou que sobrou muita vaga. Sobrou, e agora com a pandemia, infelizmente, né, é verdade, eu tinha te falado isso, tá certo que o programa era novo, mas eu sinceramente esperava que ia ter, tipo, pelo menos uma chuva de luxemburguês aqui, né, mas não preencheu nem um quinto das vagas, então é muito triste, sabe, e quando você vê todas essas oportunidades, né, eu entendo que pode ser um pouco custoso para as pessoas a questão do valor do processo, também o mínimo, inclusive a gente não chegou ali no montante, mas o mínimo que você tem que mostrar dentro dessa aplicação é que você tem $2.500 canadenses, não americanos, tá? Em conta. Então, o dólar canadense ele é mais barato em comparação ao real que o dólar americano. Você precisa mostrar isso em conta. Se você não tiver em conta, pela idade das pessoas, pode mostrar também um sponsor, pode ser pai, mãe, tia, não tem problema nenhum. Então, eu acho interessante quando você aproveita dessa forma. Talvez uma falta de divulgação, porque, bom, eu não estou dentro das escolas aqui, mas talvez uma falta de divulgação até mesmo aqui, né? Talvez por isso que não preencheu tantas vagas, e por isso que eu achei interessante fazer essa live para a gente, porque tem realmente muitas pessoas em Santa Catarina que às vezes não querem vir para Luxemburgo, né, por qualquer outro motivo, e tem essa opção do Canadá, isso é excelente para essas pessoas. Então, eu penso também Luxemburgo falam duas línguas que são um pouco difíceis, né, para o brasileiro. Quem sabe, a gente está um pouco mais acostumado com o inglês, e esse programa já abre portas para quem já tem um nível bom de inglês, e por que não, né, se você tem essa possibilidade de ter uma experiência internacional, depois você pensa, e foi o meu caso exatamente, eu queria vir, né, fazer o intercâmbio, e depois eu pensei que realmente eu queria ficar, né, e daí que eu fui atrás da minha documentação toda para ficar no Canadá. Mas cada um com o seu planejamento. Eu acho interessante pensar nas possibilidades que isso pode te abrir, porque lá, quando você tiver com seus 35, 38, já passou da idade, realmente não vai dar para voltar atrás para aplicar para esse programa de novo. Então, sobram vagas, como a Catiane falou. No momento, esse programa ele está suspenso por conta da pandemia, mas também temos vários problemas aí com a pandemia. Eu estimo que, se as questões se regularizarem, vai abrir novamente, e com certeza vai chamar quase todo mundo que está dentro da piscina, né, da experiência de trabalho agora. Então, vamos ver como é que não vai ser agora. E é uma aplicação por ano? Desculpa? É uma aplicação por ano. Como assim, uma aplicação por ano, Catiane? Desculpa, não entendi. As pessoas se inscrevem, né, se cadastram online, enviam esse dossiê, e o governo canadense escolhe essas pessoas
uma vez por ano ou são mais vezes? São vários sorteios durante o ano. Tem um período que eles irão fazer, digamos, entre janeiro a novembro, ou fevereiro a dezembro, mais ou menos. Depende do ano. Mas eles assinam o acordo todo início de ano e falam, esse ano nós vamos abrir 100 vagas. Então, durante aquele ano vão ter vários convites para as pessoas aplicarem para o visto de trabalho. Então, geralmente a cada 2 semanas, um mês, depende do país. Vamos só fazer recapitular um pouquinho, porque teve bastante gente que entrou agora e perdeu o começo, né? Sim. O que a gente falou basicamente até agora do que é necessário, né, para esse programa de imigração. São para jovens entre 18 e 30 anos incluso. Você precisa ter o passaporte luxemburguês. Você precisa se dirigir a algum ponto no Brasil para coleta de biometria para o visto canadense, é isso? Precisa fazer alguns exames médicos. Precisa comprovar que tem meios de sobrevivência no Canadá. 2.500 por mês. Por mês não, desculpa, só na entrada. Por mês não, perdão. 2.500 para um ano, que são os 12 meses da duração do programa. Isso. E eu acho que foi isso, né? Sim. Desculpa, só fazer uma correção, é 2.500 só no ato ali, realmente, da aplicação. Esse é o mínimo, realmente, 2.500 é pouco para sobreviver aqui. A expectativa é realmente que esse candidato chegue e encontre o trabalho para se manter. Então, essa é a intenção. Então, só recapitulando esse acordo que existe entre Canadá e Luxemburgo, ele está dentro de um dos programas de experiência internacional de trabalho, não é de imigração, tá bom? Então, ele possibilita que os candidatos apliquem para um visto de trabalho temporário no Canadá. Para cidadãos luxemburgueses, esse visto é válido por até 12 meses. Sim. Eu sei que a gente deixou as perguntas para o final, mas eu estou vendo que o pessoal está perguntando bastante aqui. Se esse programa de trabalho é só para o Quebec, né? Mas eu acho que a gente até comentou que não, né? Para o Canadá todo. Se quiser, posta aqui na nossa tela, Catiane. A pergunta? É isso, daí o pessoal vai vendo também. O Yara. Então, o Yara. Mas teve outras pessoas também antes que perguntaram. O Yara, esse é um programa federal, ele é feito com o governo federal, juntamente com Luxemburgo. Então, você tem completa autonomia para morar em qualquer parte do Canadá. Serve para qualquer trabalho? Serve para qualquer trabalho, à exceção de trabalhos na área da saúde, porque tem que tomar cuidado, algumas profissões são regulamentadas, obviamente, e trabalhar com crianças também pode ser um pouco restrito. Então, tem que... geralmente, quando você entra no Canadá, você vai ver as restrições de trabalho do seu work permit, da sua permissão de trabalho, desculpa, e lá vai constar os tipos de trabalho que você não pode fazer. E também isso inclui, porque isso é muito típico aqui, não pode trabalhar em strip club. Sim, assusta os brasileiros, eu prefiro assustá-los já do que na hora da entrada. Vamos deixar isso para outros países. Deixa isso para os nacionais, tá ok? Exato. Para Amsterdã também. Exato. Então, mais ou menos isso. Só recapitulando, né, o propósito, o intuito desse acordo entre Canadá e Luxemburgo é a mobilidade de jovens trabalhadores entre os dois países. Esse programa, ele não possibilita que o candidato venha como residente permanente, ele só possibilita que a pessoa venha com status de trabalhador temporário. Então, não é um programa automático, estamos em pandemia, ele está suspenso por um tempo, mas
a partir do momento que você cria esse perfil dentro dessa plataforma, não quer dizer que você vai ser chamado imediatamente. Você precisa esperar o governo canadense ir lá dentro da piscina da experiência internacional e te convidar oficialmente para aplicar para o seu visto de trabalho. Aí, a partir desse momento, você parte. Só te cortando de novo, uma outra pergunta, vou até colocar aqui, que é do Jackson. Ele está perguntando se tem programa para quem já tem 40 anos. Tem, né? Sim. Sim, não se encaixa dentro desse. Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais, né, no final. A gente vai focar agora nesse que facilita para os cidadãos, mas tem sim, né? Exato, isso eu vou falar rapidamente sobre isso, né? Não existem outros programas que beneficiem o cidadão luxemburguês, a pessoa que tem o passaporte. Porém, o Canadá tem mais de 60 programas de imigração, então, quem sabe você possa ser já elegível para algum, através de outras qualificações suas, além do ser cidadão luxemburguês, né? Como, por exemplo, sua experiência de trabalho, seus diplomas, tudo isso pode ser analisado, né? Então. Uhum. Eu coloquei ali sem querer o comentário do Leonardo, mas vou colocar de novo. Ele perguntou sobre o perfil de vagas, que foi o que a gente acabou de falar, né? Restaurante, hotel, fábricas. Na verdade, não necessariamente tanto. Você pode. Não existe vagas, só para estipular aqui. Eu sou consultora de imigração, eu não faço recrutamento. Então, eu faço todo o processo aqui de assessoria para vocês chegar no Canadá com o seu visto de trabalho, e a partir desse momento é sua responsabilidade encontrar trabalho. Então, você pode encontrar trabalho tanto nesses trabalhos de base, hotel, restaurante, como também você pode partir para outras áreas mais especializadas, que foi o que eu fiz com esse mesmo programa, só que eu não sou cidadã luxemburguesa, tá, gente? Uhum. Mas eu vim para cá, eu trabalhei como assistente financeiro. Então, já não é uma posição, né, um trabalho de restaurante, uma qualificação, uma profissão que não exige tanta qualificação, assim, então... Sim. Mas tá bom, quem está procurando uma experiência mesmo, sim, dá para trabalhar em restaurante, hotel, fábrica, enfim. Dá, mas eu acho, só se você realmente quer trabalhar com isso, se você tem uma formação no Brasil, seja na área, por exemplo, tá, eu tive 2 clientes recentes que entraram, os meus últimos clientes que entraram desse programa foi ano passado, um da área de TI, de informática, achou emprego em 2 semanas, eu tive um outro também, designer, também consegui um trabalho super rápido, assim, então são trabalhos que pagam muito bem, e aqui o que importa é você realmente falar, se comunicar bem, né, na língua é necessário. Sim. Por isso que eu recomendo vir com o mínimo de inglês ou francês, um nível intermediário, e porque sim, existem muitas oportunidades de trabalho. Se vocês têm curiosidade sobre o mercado de trabalho, eu posso até deixar para vocês depois um site chamado Job Bank, tipo banco de trabalhos, só coloca no inglês, .ca. Só pesquisem lá para vocês verem como que a gente tem muita oportunidade de trabalho. Esse é um site federal de oferta de trabalho, então é bem interessante para vocês olharem como é que funciona. Inclusive, eu recomendo para os meus jovens que estão vindo aqui, que se eles já têm uma formação acadêmica no Brasil, por que não, né? Começar a dar uma olhada no mercado de trabalho, mandar alguns currículos para algumas empresas. Chegou aqui, fez a entrevista, já começou a trabalhar. Então, sim, eu acho interessante. Para quem tem alguma formação mais específica, faz o reconhecimento de diploma quando chega aí por esse programa ou não é necessário? Então, reconhecimento de diploma, nós temos a equivalência de diplomas necessárias para o processo de imigração, né, que é quando você pega teu diploma brasileiro e compara com o canadense, você recebe um relatório falando que é equivalente a tal diploma canadense.
Não necessariamente isso vai ser necessário no mercado de trabalho, à exceção de profissões regulamentadas, por exemplo, a psicologia, medicina, direito, são profissões regulamentadas que requerem um outro tipo de equivalência de diplomas. Não necessariamente esse, tá bom? Então, a gente está falando de equivalência para a imigração e a gente está falando de revalidação profissional, que são duas coisas bem diferentes. Então, sim. Eu posso falar meu exemplo, Catiane, acho que fica super ilustrativo para as pessoas, mas eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Quando eu cheguei, eu não podia, obviamente, atuar como advogada aqui. Poderia, sim, buscar áreas correlatas, né? Por exemplo, uma assistente legal, questões assim. Mas eu não queria, na época, voltar para a área do direito. Eu estava um pouco cansada depois de formada. Eu quis realmente mudar um pouco de área, então eu fui para a área financeira. E agora, no ano passado, eu dei entrada no meu processo de revalidação de diploma, juntamente com a Associação Federal de Juristas do Canadá, basicamente isso. E com isso, depois que eu cumpri todos os requisitos, eu posso prestar a prova da ordem dos advogados na província que eu quero e atuar como advogada. Uhum. Interessante. E sobre seguro-saúde, para esse período de residência, seria, né, no Canadá, como que a pessoa precisa, não precisa? Sim, a pessoa precisa de um seguro-saúde pelo período que ela for ficar aqui. Então, por exemplo, eu recomendo contratar o seguro dos 12 meses, porque sempre tem um risco que o oficial de imigração não considere isso e te dê um permit na entrada, uma permissão de trabalho mais curta. Então, eu não quero que vocês corram esse risco, eu recomendo que faça o seguro-saúde, né, o seguro-acidente pelos 12 meses certinho. Então... Sim, mas se a pessoa conseguir um trabalho, esse trabalho daria direito à saúde ou não? Alguns dão, só que esse requisito do seguro, ele é verificado na entrada do Canadá. Então, sim, é pelo programa mesmo que é exigido. Sim, sim. Esse é um seguro de acidentes, né, em geral, emergência. Então, se a empresa tiver um seguro que realmente te dê direito a seguro bucal, né, de dentista, né, te possibilite fazer algumas coisas lá, que não seja só emergência, existe sim essa possibilidade. Inclusive, uma das minhas clientes que entrou ano passado, ela tem cobertura total pela empresa de TI que ela foi contratada. Sim. Uhum. Então, temos também taxas para pagar para o governo canadense? Sim, temos taxas do governo. Existem as taxas, para essa plataforma toda é a partir de 153 dólares canadenses. Se você faz uma aplicação para uma permissão de trabalho aberta, você tem uma taxa extra. Mas tudo isso pode ser mudado, né, por políticas do governo. Então, no ato que a gente for fazer o contrato, eu já informo certinho qual que é o valor atual para o cliente, né? E também temos uma taxa de biometria, que é a taxa de 85 dólares canadenses para você fazer a coleta de biometria. Uhum. Uma pergunta também que já está sendo feito bastante, se o cônjuge pode ir junto nesse programa de trabalho. Exatamente. Então, esse é um programa que não possibilita trazer, na verdade, anexar acompanhantes nessa aplicação. Então, se você tem um cônjuge, ele não tem, eu acho que tem essa questão, né, Catiane, nem todo mundo que casa pode adquirir a cidadania luxemburguesa, né? Sim. Então, digamos... Até pode, mas precisa fazer um teste de línguas, enfim, não é tão simples para quem não... Tem que falar luxemburguês, e para quem mora no Brasil é um pouquinho complicado. Pois é. Bom, vamos discutir as duas de qualquer forma, né?
Se você é casado ou tem união estável e seu cônjuge tem a cidadania luxemburguesa, então eu recomendo os dois fazerem a candidatura na piscina da experiência internacional e depois só esperar os dois serem chamados, né? Eu acho interessante. Então, isso é possível. Se os dois tiverem, eles estão aptos para aplicar. Mas existe também, isso eu não sei, eu só li algo sobre college, se as pessoas, né, seria também uma possibilidade de encaixar o cônjuge, se for o caso? Também, então, assim, já ia falar a segunda possibilidade, é quando o cônjuge não tem a cidadania luxemburguesa, daí pensamos em outros caminhos. Uma delas é a pessoa vir estudar em uma instituição de ensino superior, quando não são todos os colleges e universidades, mas alguns possibilitam que você trabalhe até 20 horas por semana durante o seu período acadêmico. Então, é uma possibilidade de vir junto, já ganha um diploma aí no meio do caminho. Existem umas comprovações financeiras aí bem importantes para se considerar se o cônjuge for por esse lado, né, de educação. Também é possível aplicar para claro que temos que esperar a aprovação, né? Mas é possível aplicar para um status de turista. Então, esse acompanhante ficaria como turista aqui. Então, existem algumas manobras, sim. Então, quanto tempo é permitido que a pessoa fique com esse visto de turismo? Geralmente, todo indivíduo que vem como turista, ele pode ficar até 6 meses no Canadá. Mas se você está vindo acompanhar o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, né, digamos que tenha um filho pequeno, alguma coisa assim, você fica até a duração da permissão de trabalho do seu pai, do seu cônjuge. Entendi. Então, bom, são possibilidades, né? São sim. E existe uma brecha na legislação em relação ao cônjuge. E por que eu falo da importância de você ter um nível intermediário de inglês ou francês bom para você realmente chegar aqui e ter uma contratação bacana, sabe? Você não ficar trabalhando em trabalhos mais de base. Porque se você tem o cônjuge, vocês vêm juntos e você encontra em um trabalho, por exemplo, dessa minha cliente que achou um trabalho na área de TI. É um trabalho qualificado no Canadá. E com uma carta do seu trabalhador e 3 olerites, né, dos últimos... Aqui a gente ganha bissemanal, às vezes. Você já consegue fazer a aplicação para o Open Work Permit do seu cônjuge. Então, para isso, você tem que trabalhar realmente para conseguir um trabalho qualificado. Então, essa é um pequeno loop que a gente tem na legislação aqui. Então, é possível sim. Sim. E a gente comentou também, né, Bárbara, sobre provar que você tem vínculos ainda com o Brasil ou com o Luxemburgo e também ter em mãos a passagem aérea de volta depois do final do programa, ou então dinheiro, né, que comprove que você tem como comprar essa passagem de volta. É isso, né? Isso. Então, esse programa geralmente são... como que você prova vínculos, né, primeiramente? Vínculos pode ser... digamos, pessoas que estão durante a universidade, resolveram fazer o ano sabático para vir para o Canadá. O fato de você estar matriculado ainda na universidade é um vínculo. Que mais? Se você... É demais também esperar que tenha bens, eu entendo isso, mas se você faz comprovação que você tem um plano de carreira voltando para o Brasil, também é importante. Já sobre as passagens, né? Quando eu vim, não era possível emitir uma passagem para dali um ano. Então, o que o oficial de imigração ele vai olhar? Se você tem, além daqueles 2.500 de comprovação de subsistência, se você tem pelo menos uma quantia para cobrir sua passagem de volta, caso necessário, né? Sim. Então, só recapitulando de novo, antes da gente ir para as perguntas,
né? Os requisitos para participar do programa é ser cidadão luxemburguês. Como que é o nome desse programa, que até alguém perguntou também? Bom, a gente está falando aqui da Experiência Internacional, International Experience Canada. A gente está falando dessa plataforma, que é o programa em geral, e dentro desse a gente tem 3 subprogramas. Então, é importante verificar a elegibilidade para cada um deles, cada um tem requisitos diferentes. Esse que a gente está falando é o visto de trabalho aberto. Então, é o que possibilita mais você se locomover dentro do Canadá. Realmente uma flexibilidade muito maior. Sim. Tá, e os requisitos, então, são ser cidadão luxemburguês, tem que ter não só a carta da cidadania, né, como tem muita gente que tem, mas ter, de fato, o passaporte, fazer coleta de biometria, fazer alguns exames que são exigidos, ter seguro-saúde para todo o período de permanência no Canadá, ter $2.500 canadenses para subsistência, né, nesse período, comprovar vínculos, ou com o Brasil, ou com Luxemburgo, não ter antecedentes criminais, a passagem, acho que a gente já falou, né? Ter a passagem, ou então o dinheiro, né? Para compra. Aí tem as taxas do governo, enfim. E não é exigido um teste de proficiência na língua, mas é recomendado que a pessoa vá com ao menos não, ela tem que saber se comunicar, porque isso é importante para trabalho, enfim, para a vida, né? Não tem como viver sem se comunicar. Isso, e como ele não é um programa que você está aqui com seu visto de trabalho, ele não dá para estender, gente. Então, se acabar esses 12 meses, antes dos 12 meses, por favor, você tem que verificar se você não é elegível para outro programa. Então, e daí os meios convencionais são muito mais difíceis que esses. Você precisa de uma oferta de trabalho oficial, isso custa caro para o empregador. Então... Oi, desculpa? Pontuação. Então, a gente está falando de uma série de questões, né, sobre isso. E só voltando um pouquinho, por que eu falei das provas de vínculos, né? Porque a gente não pode esquecer que você está aplicando para um visto de trabalho temporário. Então, você tem que cumprir a sua função como trabalhador temporário, que é vir, ter sua experiência e voltar para o Brasil ou para Luxemburgo, né? Então, não que isso seja obrigatório, porque existe possibilidade de a pessoa estando aí e ter um trabalho, ela pode aplicar com certeza depois para visto permanente, algo assim? Pode, isso mesmo. Então, por que minha importância, né? Tipo, por que eu estou dando tanto foco em você ter pelo menos um nível intermediário de inglês ou francês? É porque a grande maioria dos programas econômicos de imigração do Canadá, eles selecionam candidatos que têm um bom nível de língua, que têm experiência de trabalho qualificada. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado com essa... como é que é? Tratar com carinho essa oportunidade que esse acordo internacional entre Canadá e Luxemburgo está proporcionando. Então, basicamente isso, gente. Só finalizar para as pessoas que estão um pouco... a gente até esqueceu de falar da nossa surpresa, né, Catiane? É verdade. Então, mas enfim, gente, continua assistindo aí que no fim a gente vai anunciar uma surpresa para vocês. Mas respondendo o seu outro seguidor sobre as pessoas que não se encaixam nesse programa, porque a gente está super focado nele, né? Então, para todo mundo saber, o Canadá tem mais de 60 programas de imigração. Nós temos muita demanda de mão de obra, não tem, né, pessoal aqui o suficiente para suprir todas as necessidades no Canadá, então a gente importa muita gente. Então,
se você é cidadão luxemburguês, já passou dos 31 anos e gostaria realmente de saber se você não tem uma possibilidade de migração para o Canadá, é só entrar em contato comigo. A Catiane pode deixar meus contatos depois. A gente agenda uma consultoria, eu vou analisar o seu perfil e vou mostrar para você outros programas de migração que você possa ser elegível. Uhum. Inclusive, a nossa surpresa tem a ver com isso, né? Exato. Então, vamos a algumas perguntas aqui. Sobre o cônjuge, a gente já respondeu, né? Sobre se era só para o Quebec também, já respondemos. O nome do programa, a gente já respondeu também. Isso. Aqui. Se a documentação para aplicação tem que ser traduzida ou pode ser em português? Não precisa ser traduzida, essa aplicação é processada no Brasil. Não precisa ser traduzida? Oh, que interessante. Eu jurava que precisava. Sim, mas já falo assim, já adianto, se a intenção for vir de uma lecúria, igual a gente fala no Sul, né? Realmente é bom traduzir certidão de nascimento, certidão de casamento, realmente são documentos aí importantes. Sim, mais uma pergunta aqui. Trabalho na área do Lucian, trabalho na área bancária, tenho 30 anos, casada, com filha de 1 ano. Inglês intermediário. Essa área possui mercado? Muito. Nossa, então... Lucian, eu dei essa dica anteriormente, mas se você quiser olhar o site de oferta de trabalho aqui no Canadá, é chamado jobbank.ca. Lá dá uma olhada sobre, por exemplo, né, não sei que área específica que você trabalha em banco, mas pesquisa lá mais ou menos com o que você sabe e dá uma olhada nas ofertas de trabalho, tem bastante, viu? Sim. Talvez, bom, ele tem 30 anos, mas não sei por quanto tempo ele ainda vai ter 30 anos, né? Infelizmente, sim. Agora, por causa da pandemia, né, tá fechado o programa, mas... De qualquer forma, se ele passar dos 30 anos, ainda existe aí a possibilidade de um outro programa que ele se encaixe. Eu tenho esperanças ainda que essa plataforma reabra ainda esse ano, porque a gente precisa de trabalhador, né, para a economia, tudo. Então, vamos ver ainda como é que vai progredir, né, toda essa questão. Mas sim, respondendo em linhas gerais, a área bancária é muito promissora. Se você tem uma segunda língua, digamos que você fala inglês e você fala português, isso também é um ponto bem positivo. Geralmente em bancos eles contratam pessoal para atender os imigrantes. Então é bem promissor. Uma outra pergunta aqui, se possuir bens no Brasil ajuda nessa comprovação de vínculo, uma casa, por exemplo? Ajuda, o Yara, ajuda bastante. Claro que o governo canadense tem noção que o jovem para baixo de 30 anos, quem sabe não tenha, né, muitos imóveis, por isso que eu nem mencionei, mas em geral sim, é uma comprovação de vínculo, qualquer bem imóvel. Uhum. Bom, outra perguntinha aqui, a da Ana. Boa noite, Ana. Se essa live vai ficar gravada, vai, né? Sim, fica automaticamente gravada. Vai ficar no Facebook, no meu Facebook gravado, para quem quiser assistir depois, vai ficar gravado sim. Mas, e também esse programa, né, Bárbara, como a gente falou, claro, tem as suas restrições de idade, né, enfim. Para quem está dentro dessa faixa etária, é muito interessante, mesmo para quem acaba o ensino médio e quer, de repente, ir para o Canadá fazer algum tipo de experiência, né? Só que esse programa só pode ser aplicado uma vez, né? Lembrando bem... Isso. Até deixa eu só falar uma coisa que tem bastante gente que já me perguntou isso, Catiane. Por exemplo, e se eu não tenho certeza que eu quero vir para o Canadá, por que eu vou me comprometer com um visto de trabalho de 1 ano de cara, sendo que eu nem sei se eu quero ficar? Uhum. Então, a minha recomendação para essas pessoas geralmente venha com status temporário, tipo de turista mesmo, passar alguns meses aqui. Curso de línguas não te dá o direito de trabalhar aqui,
mas é uma oportunidade de você conhecer o país. E nada te impede nesse meio tempo, a gente já deixar seu perfil ativo lá na piscina da experiência internacional. Se você for chamado, a gente só aplica. Então, tem gente até que coleta a permissão de trabalho nas fronteiras. Então, não tem, é bem descomplicado, sabe? Sim, então a pessoa pode estar como turista no Canadá já e aplicar de lá mesmo. Pode, esse é o benefício do Canadá, que a gente tem essa possibilidade de fazer tudo isso online, né? Então, aqui no Canadá também você vai ter o requisito de coletar a biometria, temos centros aqui dentro do Canadá, e também os exames médicos, também existem vários médicos autorizados a fazer os exames necessários. Beleza. Então, tem gente que vem para cá, Catiane, estuda 3, 4 meses de inglês ou francês intensivo, e daí depois é selecionado pelo programa e aplica para o visto de trabalho, já com inglês tinindo, igual a gente fala. Isso é melhor, né? Sim. Uma pergunta da Fabiane: se na área da educação existe procura por professores de língua portuguesa no Canadá e em Luxemburgo? Bom, respondendo sobre Luxemburgo, especificamente de língua portuguesa, não sei te dizer, mas creio que não, porque tem as escolas aqui, as escolas internacionais, que nós chamamos, né, onde você pode optar a primeira língua, né, não que a criança vá aprender, vá continuar na escola só com português, mas pode optar também pelo português. Mas eu acredito que não seja só especificamente para a língua portuguesa, né? Enfim, mas eu não sei te dizer isso com certeza, Fabiane. E no Canadá, como que funciona, Bárbara? Então, Catiane, porque aqui as nossas duas línguas oficiais é o inglês e o francês. É importante falar que não se fala só francês no Quebec, existem outras regiões que falam francês. E professor de língua portuguesa talvez não tenha um grande mercado. Quem sabe se você der aulas particulares, né? Existem sim aqui cursos para estrangeiros que querem aprender o português. Inclusive, meu marido é estrangeiro, ele é canadense, e ele aprendeu português aqui em Montreal, né? Com um professor de português. Ou até mesmo filhos de brasileiros já nascidos aí que querem manter a língua, né? Um tutor, exatamente. Então, eu nunca fui atrás dessa informação, Fabiane, para saber realmente, especificamente esse mercado, mas eu já te adianto que existem sim escolas e universidades que oferecem cursos na área da língua portuguesa, aí pode ser tanto português de Portugal quanto português brasileiro, e quem sabe tenha outras possibilidades aí como tutora, né? Bárbara, a gente já tem uma experiência aqui, da Adriana, que ela disse que o primeiro emprego da amiga dela em Montreal foi dando aula de português. Excelente, então, muito bom. Tem possibilidade, né? Claro, Sim. Não sei se essa experiência foi com aulas particulares ou não, mas acredito que sim, talvez, né? Se a Adriana puder depois falar aqui nos comentários para a gente. Mas, bom, tem área. Sim, já que eu acho que é um pouquinho mais complicado. Eu conheci um professor, inclusive, eu estava num café brasileiro, matando saudade da coxinha, gente. E daí eu conheci um professor, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele era carioca e ele estava com a turma dele, do college, que ele lecionava português, ele estava dando essa aula interativa enquanto todo mundo degustando uma coxinha. Então, sim, é possível ser contratado por colleges. Então, sim. É interessante, né? Não era essa pergunta, esta daqui. Boa noite. Como é para um jovem estudar por lá, né, no Canadá, se existe possibilidade de conseguir fazer uma faculdade? Muitas, Eduardo. Então. Só cortando, Bárbara, a Adriana respondeu agora que foi numa escola de idiomas. Sim, que ela conseguiu. Sim, existem várias escolas que não oferecem só o inglês e o francês, então é possível, sim, trabalhar como professor
Só lembrando que não adianta, com todo respeito, tá, gente? Desculpa. Mas para você lecionar o português, aqui você também precisa ter o amparo ou do inglês ou do francês, porque seus alunos também podem ser estrangeiros, né? Canadenses ou de outras nacionalidades. Tá, já entrando na pergunta do Eduardo, eu já vou colocar outra aqui, porque eu acho que é basicamente a mesma coisa. O Eduardo está perguntando como é para um jovem estudar no Canadá, se existe a possibilidade de fazer faculdade. E a Esther está perguntando, que ela entrou agora na live, mas qual a vantagem de fazer intercâmbio no Canadá para jovens com ensino médio completo, se tem benefício de ensino superior sendo cidadão luxemburguês? Tá, vamos responder primeiro a do Eduardo. Para um jovem vir para cá, Eduardo, então, assim, se você quer vir estudar, esse programa aqui não é recomendado para você agora, esse de visto de trabalho que a gente estava falando durante a live. Então, o necessário seria você entrar em contato com as universidades ou com os colleges do seu interesse. Se você tiver dúvidas, porque o mercado é muito cheio de informações, você pode entrar em contato comigo, inbox, que eu te passo recomendação de uma consultora educacional para você. Mas, então, você não partiria para o visto de trabalho, você partiria para o visto de estudos. O visto de estudos, ele só é feito a partir do momento que você é aceito numa instituição de ensino superior aqui, sendo college ou universidade. O college, para quem não entende, né, para quem está no Brasil, é como se fosse um curso técnico, uma pós-graduação também. Então, dos dois lados, pode ser curso técnico ou pós-graduação. E a gente depois vai deixar aqui os contatos da Bárbara também, né, que ela é consultora autorizada, é isso? Isso, de imigração. Então, ela entende de todos esses programas de imigração, então, como a gente falou no início, se você não se encaixa por causa da idade ou, né, porque quer algum tipo de visto mais específico, ela vai estar aí depois para tirar todas as dúvidas do pessoal. E então, agora vamos voltar lá para a pergunta da Esther. Isso. Pelo que eu entendi, ela quer saber se a pessoa, né, indo por esse programa que beneficia quem tem a cidadania luxemburguesa, se essa pessoa, além de trabalhar, ela pode estudar uma faculdade, por exemplo. Não, esse visto, ele só possibilita que você trabalhe. Se você quiser fazer um curso, como eu fiz, eu vim para cá com esse visto de trabalho, né? Trabalhei, era de 12 meses, e no período da noite eu fiz um curso de francês, né, depois do trabalho. Curso de francês é possível, curso de línguas é possível. É possível, você pode fazer qualquer curso que seja inferior a 6 meses. Se o curso que você quiser fazer, como, por exemplo, um curso superior ou faculdade, né, universidade, você precisa aplicar para um visto de estudos. Então, nesse caso, sinceramente, eu acho que não vale a pena você aplicar para esse visto de trabalho aqui. Porque o visto de estudo, se você fizer uma matrícula para uma instituição, para determinadas instituições, é possível você trabalhar até 20 horas por semana e tempo integral durante as férias. Então, eu diria que quem quer vir estudar, aplique para um visto de estudos, ao invés desse programa aqui. Então, e esse visto de estudos exige basicamente as mesmas coisas? Precisa de um teste de línguas? Então, primeiro de tudo, você precisa ser admitido na instituição de ensino. Então, cada instituição de ensino vai ter um requisito diferente. Muitas delas vão exigir, sim, a prova de inglês ou francês. Sim. Então, para estudar, né? Sim. Não tem como chegar sem falar nada. Sim, se não uma prova oficial, que muita gente tem medo, pode ser uma prova da própria instituição. Então, precisa ser admitido. Lembrando que aqui as taxas para estudantes internacionais são bem mais caras do que para residente permanente. Então, tem que ser um planejamento com muita cautela. Existe uma exigência muito maior de comprovação financeira para o estudante em comparação com esse programa aqui.
Então, o programa de trabalho. Então, é necessário que você comprove as tuitions, né, do primeiro ano, e mais um montante bem mais alto que 2.500 para subsistência. Então, mas também é um tipo de caminho que muitas pessoas usam para imigrar futuramente, né? Vários diplomas que você pode obter aqui no Canadá. Depois de finalizado, você pode aplicar para uma permissão de trabalho aberta. Então, digamos que você fez um curso de 2 anos na área de administração de empresas, findo esse curso, você pode aplicar para uma permissão de trabalho aberta de 3 anos. Então, aqui a gente está falando de uma janela de 5 anos de imigração. É bastante para você classificar para os programas. Sim. E uma vez estando no Canadá, a facilidade, o conhecimento dos programas, enfim, ou até mesmo de conseguir um trabalho que te dê o direito da residência permanente, é mais fácil, né? Exato. Acho que até a gente conversou disso, né, Catiane, antes, porque existem várias formas de você chegar para a sua residência permanente, e uma delas também, através da educação. Um diploma canadense, ele te concede mais pontos, te concede possibilidade de classificar para alguns programas específicos. Então, né, por que não? O último comentário da Adriana aqui, que esse é realmente, como damos valor às coisas do Brasil quando estamos no exterior. Você falou da coxinha. Pois é, nem fala, que eu até, falando nisso, eu fiz minha encomenda de farofa essa semana, porque, gente, não adianta, né? A gente sai do Brasil. O Brasil não sai da gente. Não Aqui sai. em Luxemburgo a gente ainda é salvo pelos mercados portugueses, então Sim. dá para encaixar, não é bem igual, mas dá para a gente matar a saudade, né? Sim, mas acho que para finalizar essa questão de estudos, Catiane, eu queria recomendar realmente, se seus seguidores têm dúvida, entre em contato comigo, eu também facilito bastante nessa introdução para um profissional competente na área de educação, que não vai te cobrar taxas absurdas de consultoria educacional, né? Então... Só uma pergunta. Claro, você falou que vocês não, né? O escritório de vocês não fica responsável, não é uma para procura de trabalho depois que a pessoa chega aí, mas eu acho que você comentou que tinha alguma parceria com algum. Sim, eu não sou, só estipulando, eu só trabalho com imigração, eu não trabalho com educação e não trabalho com recrutamento. Eu tenho parceiros na área de imigração que eu posso recomendar, né? São pessoas competentes, e eu também tenho parceiros na área não de recrutamento, mas coach profissional aqui do Canadá, que vão conversar com você, fazer encontros com você, analisar seu currículo, então vão padronizar seu currículo para o padrão canadense, facilitar, mudar seu perfil no LinkedIn, realmente saber se preparar para uma entrevista aqui no Canadá. Então, eu, juntamente, né, se a pessoa fecha assessoria comigo para esse programa de visto de trabalho, eu bato um papo, porque tem muitos jovens que realmente só querem vir aqui trabalhar, alguma coisa assim, não estão dando tanta importância para a imigração. Nesses casos, eu nem faço referência para minha colega. E já tem pessoas que realmente querem aproveitar ao máximo essa experiência e, quem sabe, ficar. Então, eu já recomendo vir preparado, já vir com o currículo tudo certinho para o padrão aqui. Facilita muito na hora de tudo, né? Das entrevistas, busca de emprego. A última pergunta aqui, então, da Marisa: se existem cursos de francês, inglês, para pessoas acima dos 60 anos? Existe sim, Marisa. Aqui a gente não tem problemas com idade, não. Existe bastante. É só, se você quiser saber eu posso te referir para uma consultora educacional para achar um curso bem adequado para você também. Então, bom, resumindo, né, a gente falou muita coisa, a live vai ficar gravada. Quem quiser fazer perguntas depois, pode comentar aqui embaixo, que a Bárbara e eu vamos estar respondendo.
Bom, a Bárbara eu não sei, mas eu hoje provavelmente não, porque aqui já é 1h10 da manhã. Pois é. Catiane, você quer falar da nossa surpresa, finalmente? Sim, eu ia chegar lá. Então, como a gente falou, a Bárbara, ela é consultora autorizada no Canadá de imigração, então ela sabe tudo sobre esses programas, né, para pessoas do que a gente estava falando hoje, que tem a vantagem do passaporte luxemburguês, né, para esse programa de visto de trabalho aberto, e também para outros tipos de programa que outras pessoas aqui perguntaram sobre para pessoas com mais idade ou que queiram estudar, enfim. Então, para quem tem dúvidas, para quem quer saber como funciona, né? Eu acho que esse foi o interesse maior da live, né? Não só para quem tem a cidadania luxemburguesa, claro, para isso também, porque eu quis mostrar que a cidadania traz vantagens, não só para Luxemburgo ou para a Europa, mas também para o Canadá, além do fato do passaporte luxemburguês não exigir visto, por exemplo, para os Estados Unidos, né? Enfim, a gente quis mostrar as vantagens, né, de se ter o passaporte luxemburguês para quem ainda não entrou com pedido de cidadania, ainda está apto a entrar. É interessante, né? Não só para ter o passaporte, mas para as portas que ele pode abrir. E para quem quer ter mais informações sobre esse tipo de visto e para outros tipos de visto, a gente vai deixar o contato da Bárbara aqui depois. E como a Bárbara trabalha com assessoria, obviamente é uma assessoria paga, né? Isso é bem importante, eu acho que frisar. Existem pessoas que fazem o processo de imigração sozinhos, mas sempre contratar uma profissional que já sabe os macetes do processo para não bater na trave é importante, principalmente nesse caso de imigração para o Canadá. Então, a surpresa que a gente tem a gente vai estar sorteando uma consulta com a Bárbara, né? Uma consulta. Ela vai explicar para vocês vão passar os dados para ela, né? O dossiê, ela vai explicar melhor como que vai funcionar isso, e ela vai dar uma consulta grátis, né? Para saber se a pessoa tem possibilidade ou não de participar desse programa ou de outros, né? Agora a Bárbara explica um pouquinho como que vai funcionar essa consulta. Sim. Só fazer um adendo ao que a Catiane falou também, é muito importante. A profissão, quem cobra por serviços de imigração aqui no Canadá, necessariamente precisa ser licenciado, regulamentado, igual eu sou, né, pelo ICCRC, o Conselho Federal de Consultores, ou ser advogado de imigração no Canadá. Então, tomar muito cuidado com outros profissionais aí anunciando que não tenham licença. Quem cobra por esses serviços é crime, de acordo com a legislação canadense, então tomar cuidado aí, tá bom, gente? E vamos falar sobre o sorteio. Então, eu decidi oferecer para os seguidores da Catiane o sorteio de uma consultoria de análise de perfil. Então, eu não estou restringindo somente ao programa que eu falei hoje de visto de trabalho, eu amplio para outros programas de imigração também. As regras são simples, é só curtir o perfil da Catiane de Instagram, curtir o meu perfil. Depois da live, a Catiane vai lançar também um post no Instagram dela, com todas as regras para vocês cumprirem, e postar nesse post, eu quero. Então, amanhã, isso vai ter um prazo, até amanhã, meio-dia, vocês façam todas essas regras, horário do Brasil. Então, até meio-dia de amanhã, horário do Brasil, vocês comentam. E depois desse horário, eu vou fazer o sorteio, vou informar a Catiane quem foi o sortudo. E depois eu vou entrar em contato diretamente com essa pessoa para explicar os próximos passos. Também, né, o horário e tudo mais. Isso, a gente agenda um horário. Como é que funciona a consultoria regular, tá bom? Eu peço o currículo da pessoa. Se a pessoa também já teve algum exame, alguma prova de proficiência em inglês ou francês, eu também peço isso. E daí eu vou fazer essa análise com base nos seus diplomas, na sua experiência profissional e na sua competência em línguas, fazer essa análise conforme os programas de imigração, e a gente agenda um horário para compartilhar essas informações com você. Sim. Então, para quem tem interesse nesse programa que é exclusivo
para alguns países da Europa, inclusive Luxemburgo, ou para quem é aposentado, que já teve muitas pessoas aqui perguntando se tem algum programa para aposentados, para college também, né, Bárbara? Sim. Enfim, para qualquer tipo de visto que vocês tenham interesse em saber mais, para saber se estão aptos. Então, a gente vai estar fazendo esse sorteio aí de uma consultoria grátis da Bárbara, e ela vai estar esclarecendo todas as dúvidas aí que a pessoa que ganhar o sorteio tiver. E para quem não, né, não for sortudo, que não ganhar o sorteio, de qualquer forma, a gente vai deixar o contato da Bárbara, né, depois, para quem quiser entrar em contato com ela, para saber se tem alguma possibilidade ou não de aplicar para algum visto para o Canadá. Sim, sim, perfeito. Bom, então é isso, a gente já está aí em 1h15, mais ou menos, de live. Eu acho que a gente falou basicamente o que era necessário, acho que a gente não deixou nada de fora. Esperamos que não. Sim, mas se o pessoal tiver dúvida também, é só deixar o comentário embaixo no vídeo do Facebook. Até sexta-feira, bom, até amanhã o dia inteiro eu posso responder as perguntas de teor geral. Caso contrário, pode me mandar uma mensagem, realmente a gente vê. Se a dúvida for geral, eu respondo. Se for mais encaminhada, muito específica, é só em consultoria, realmente. Uhum. Então, tá. Acho que é isso, então. Vamos encerrar por aqui. Quem sabe, se o pessoal tiver muitas dúvidas, a gente volta a fazer uma outra live, né? Sim. Eu também deixo aqui o meu canal aberto para caso os clientes tenham dúvidas realmente desse programa de imigração ou de outros, de repente a gente pode conversar, né? Não tem problema nenhum, a gente pode deixar isso aberto. Perfeito. Então, tá, gente, é isso. Boa noite para todo mundo, boa noite para a Bárbara. Nem sei se é boa noite aí ou boa tarde. Aqui é boa noite já são 7h15, estamos uma hora. Mais ou menos o mesmo horário do Brasil, mais ou menos. Isso, estamos 1 hora atrás. Eu estou aqui na província de Quebec. Então, Catiane, muito, muito obrigada pela oportunidade. Realmente um prazer. Agradeço. Então tá. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal.